Beleza, galera? Tranquilos? Bom, então como prometido, vamos resolver algumas questões aqui sobre o tema contestação, para sedimentar, né, esse conhecimento que eu passei nas aulas anteriores para vocês, facilitando então o conhecimento sobre o assunto, tá bom? Bom, vamos lá, então, primeira questão. Então, uma questão, olha lá, estagiário, foi do TRF 2019, tá? A questão era a seguinte: considere que João de Barro, residente domiciliado em Belo Horizonte, foi citado para apresentar defesa em ação de cobrança, proposta por um antigo credor que reside na cidade de Fortaleza, Ceará, onde o negócio foi firmado. Nesse caso, o prazo para que João de Barro possa apresentar a contestação é de... Pessoal, então ele deu ali quatro datas ali, né? 4 prazos: 10 dias, 15 dias, 30 dias e por fim 5 dias. Pessoal, veja que o caso, ele não traz nenhuma das situações lá do artigo 231, né? Em via de regra é uma situação de procedimento de conhecimento, tá? Não é um procedimento especial. A ação de cobrança, inclusive, nós já vimos, né? Vocês fizeram uma peça sobre isso, uma inicial, né? E a ação de cobrança, em via de regra, ela segue, então, um procedimento comum, um procedimento de conhecimento. Então, por esse motivo, o que vai acontecer? O juiz vai receber a inicial, vai verificar se preencheu todos os requisitos, né? Os pressupostos processuais de eficácia, validade, condições da ação, vai verificar se não é caso de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido. Não sendo caso de nenhuma dessas situações de vício ou falha, né, no processo, o que o juiz vai fazer? Ele vai designar uma audiência de conciliação e a partir dessa audiência a parte terá que apresentar a sua defesa, a defesa cabível, que no caso é a contestação, né? E o artigo 335 deixa bem claro que o prazo para contestar é de 15 dias, tudo bem? Então a alternativa correta, a alternativa B, 15 dias. Se fosse alguma situação envolvendo, né, se fosse contra Ministério Público, Defensoria Pública, entes federativos, né, ou houvessem aqui um litisconsórcio passivo, né, 2 réus, e esses representados por advogados distintos, o prazo seria em dobro, então no caso seria de 30 dias. Mas o caso bem simples, bem fácil, né, bem pontual aí, então resposta certa B, 15 dias. Vamos para a próxima. Então, prova ali do TJ Pará, juiz de direito substituto. No curso de ação civil, é defeso o juiz conhecer de ofício. Pessoal, então para nós respondermos isso, nós temos que primeiro saber o que é defeso, né? Defeso aqui, ele está no sentido de proibido, ok? O juiz não pode conhecer de ofício. Qual é a matéria em que o juiz não poderá conhecer de ofício? Então nós temos a convenção de arbitragem. Lembrando que a convenção de arbitragem ela é regulamentada pela lei 9.307 de 96, né? E ela estabelece que é possível você estabelecer arbitragem em questões patrimoniais, tudo bem? Então imagine-se que lembrando do nosso amigo Enzo aí, do 5º semestre C, então imagine-se que eu vendo uma casa para o Enzo, ok? E o Enzo, eu como construtor tenho responsabilidade pelo imóvel pelo prazo de 5 anos. E aí, durante o curso, durante 2, 3 anos, o Enzo me aciona: Edno, olha, a parede apresentou rachaduras e eu quero que você conserte ela. E aí eu vou até a casa, lembrando que no contrato que nós fizemos, em vez de nós colocarmos o foro da comarca de Sinop, nós estabelecemos uma cláusula de arbitragem. Nomeamos vamos imaginar que nós nomeamos o Latanzi, Dr. Latanzi, como nosso árbitro, tudo bem? Uma pessoa de confiança que iria resolver este conflito, caso existente. E aí, então, o Enzo me aciona: olha, a parede da casa está toda rachada, você tem que arrumar. E aí eu chego até a casa do Enzo e verifico que ele construiu uma piscina nos fundos da casa. E eu atribuo, então, a essa rachadura, e não ao material, e muito menos às técnicas utilizadas para a construção, mas sim à construção da piscina que ele fez. Para resolver este conflito, o que vai acontecer? Nós vamos acionar o nosso árbitro, né? Vamos acionar lá o Dr. Latanzi, que então vai realizar a perícia que for necessária para constatar o que de fato aconteceu, responsabilizando, obviamente,
quem de direito. Aquele que perder, lembrando que não é jurisdição pública, nós estamos falando de uma jurisdição privada, não cabe recurso, então não cabe aquele princípio do duplo grau de jurisdição, e essa decisão é uma decisão que tem efeito, que tem força de título executivo judicial. Então, se o árbitro determinar que eu tenho que pagar o valor, imaginando, sei, 30 mil reais para consertar essa parede, eu vou ter então que pagar sob pena de início de um procedimento de execução na justiça, sim, tá? Porque aí vai iniciar o quê? A fase expropriatória de bens, né? Bloqueio de conta, bacenjude, bloqueio de bens móveis, renajude, possibilidade de bloqueios de outros bens caso sejam identificados, né, pelo juiz. Tá, então isso é arbitragem. B, falta de caução. Como eu disse nas aulas anteriores, caução é uma prestação de garantia que o juiz exige em determinadas situações. Exemplo, uma ação de arresto, quer arrestar um bem para a garantia de uma execução. O juiz ele até pode deferir esse arresto, mas para ele deferir esse arresto, o que ele vai pedir? Ele vai pedir uma caução. Porque se eu estiver mentindo para o juiz, este bem, este veículo, esta casa, enfim, o bem que eu deixei como caução poderá ser utilizado para pagar as perdas e danos decorrentes do processo. C, falta de interesse processual. Nós já estudamos, né, interesse processual, a necessidade e adequação. D, conexão. Conexão ocorre quando a parte principal ou parcial do processo e existem outras demandas sobre o mesmo assunto. Exemplo que mencionei a vocês, uma ação revisional e uma ação de busca e apreensão. Os dois tratam-se do mesmo assunto. Qual o assunto? O contrato de financiamento daquele veículo. Então existe a conexão desses processos. Eles deverão tramitar em conjunto para julgamento. E perempção ocorre quando o processo já foi extinto por 3 vezes por abandono de causa por parte do autor. Tá? Bom, então, quais dessas situações o juiz não pode conhecer de ofício? Pessoal, resposta certa, alternativa A. Convenção de arbitragem. Olha o que o parágrafo 5º do artigo 337 nos fala. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa. Lembra-se, pessoal, que a incompetência relativa o juiz não pode conhecer de ofício, né? É matéria em que as partes devem trazer ao processo, né? E aquela parte que não trouxer, tudo bem, o que vai acontecer? O juiz se tornará competente para julgar, né? Então, excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Então, exceto convenção de arbitragem e incompetência relativa, todas as demais causas o juiz pode conhecer de ofício. Tudo bem? São matérias cognoscíveis de ofício para o magistrado. Então, a alternativa A é a alternativa correta. 3. TJ, Alagoas, juiz substituto. Olha lá. Manuel oferece no 5º dia contestação em sua ação de cobrança contra ela proposta. Beleza? Tudo certo? Posteriormente, ainda dentro dos 15 dias para a defesa, apresenta petição complementando suas razões, com argumentos outros que havia esquecido de exteriorizar. Essa conduta, A, não é possível tendo ocorrido preclusão consumativa. B, é possível, pois ainda está dentro do prazo de defesa, não tendo ocorrido preclusão temporal. C, não é possível tendo ocorrido preclusão, sanção ou punitiva. E D, é possível pelo direito da parte a contraditório amplo, não sujeito à preclusão. E por fim, E, não é possível tendo ocorrido a preclusão lógica. Pessoal, já respondemos isso, né, nas aulas anteriores. Alternativa A, não é possível tendo ocorrido a preclusão consumativa. Pessoal, no momento, uma vez que você apresentou a contestação, você não pode mais, em via de regra, complementá-la. Tudo bem? Ah, professor, mas ainda tem bastante tempo aí, por que eu não posso? Porque a lei estabelece que no momento em que você apresenta a contestação, ocorreu a preclusão consumativa. Então você não pode mais alterar, acrescentar ou modificar aquilo que já foi descrito em sua contestação. Tá? Princípio da eventualidade, princípio da impugnação específica, temos que tomar cuidado. A contestação é, sem sombra de dúvidas,
o melhor instrumento para o réu. Então tem que ser feito com muita cautela. Próxima questão, 4. Ministério Público, olha lá, Rio de Janeiro, estágio forense. Então, o Ministério Público, pelo promotor de justiça com atribuição, ajuizou uma demanda cível em face de uma empresa particular e do Estado de Rio de Janeiro, em litisconsórcio passivo. Beleza, então, Ministério Público contra a empresa e Estado do Rio. Legal. Sabendo-se que os autos são eletrônicos e que cada réu tem o seu próprio procurador, é correto afirmar que o prazo da empresa particular para oferecer eventual contestação será de A. 30 dias úteis, uma vez que há litisconsórcio passivo com procuradores distintos, e o prazo é processual. B. 15 dias úteis, uma vez que os autos são eletrônicos e o prazo é processual. C. 15 dias corridos, uma vez que os autos são eletrônicos, o prazo é material. D. 30 dias corridos, uma vez que há litisconsórcio passivo com procuradores distintos e o prazo é material. E por fim, E. 60 dias úteis, uma vez que há litisconsórcio passivo com procuradores distintos e o prazo é processual. Pessoal, veja que é o seguinte, a questão deixou bem clara que o prazo é para a empresa particular. Nós já vimos, já estudamos, que pelo artigo 180, as ações que correm contra o Ministério Público, o prazo é em dobro. Artigo 183, os prazos que correm contra os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal, municípios e suas autarquias e associações, o prazo também é em dobro. Entretanto, a empresa que o prazo que ele está pedindo aqui é da empresa particular. O prazo da empresa particular somente será em dobro se houver litisconsórcio e cada um for representado por advogados, inclusive escritórios de advocacia, o quê? Distintos. Tudo bem? Entretanto, tem mais uma ressalva. Esta regra que eu acabei de falar para vocês, que está lá no artigo 229 caput do CPC, ele tem uma exceção, E a exceção é o parágrafo 2º, que fala que esta regra não se aplica quando o processo é eletrônico. E é o caso aqui. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Olha lá. 15 dias úteis, uma vez que os autos são eletrônicos. E o prazo, pessoal, é processual e não material. Tudo bem? Ele está estabelecido no Código de Processo Civil e não no Direito Civil ou outras demais regras, demais legislações. Tá? Lembrando que dentro do nosso processo civil, o artigo 219, todos os nossos prazos são em dias úteis e não corridos. Tá? Então está aí a resposta, alternativa B. 5. Olha lá, procurador jurídico, prova de 2018. Nos termos do Código de Processo Civil, se verificada a incompetência relativa do juízo para julgar a demanda após o recebimento da inicial, o réu deve A. Aguardar o juiz se manifestar por ofício. Lembra-se, já vamos responder, mas não, B. Alegar a incompetência em preliminar de contestação. E C. Apresentar impugnação à competência ou D. Apresentar exceção de incompetência. Pessoal, como eu disse a vocês, nós já estudamos o artigo 337. Toda vez que se verificar incompetência relativa, o juiz não pode conhecer de ofício, tá? Inclusive é a regra estabelecida lá no parágrafo 5º que nós acabamos de ler, do artigo 337. Tá? Então, o que o réu tem que fazer se ele verificar a incompetência relativa da demanda? Vamos imaginar uma situação de um divórcio, uma situação de uma ação revisional de alimentos. O pai quer rever os alimentos que ele paga para o filho. Essa ação tem que ser proposta onde? Tem que ser proposta no foro de domicílio do menor, do alimentado. Então, ainda que a pessoa, vamos imaginar que o pai promova a ação no foro do seu domicílio, do autor. Você, como advogado do menor, devidamente representado pela sua genitora, vai apresentar a contestação, em preliminar da contestação que você vai arguir. Incompetência relativa territorial, com base lá no artigo 53, acho que parágrafo, inciso 3º ou 4º lá, Tá? Então a alternativa correta é a alternativa B, alegar incompetência em preliminar de contestação. Próxima questão, C, procurador jurídico aí também lá de São Paulo.
A contestação é instrumento processual pelo qual o réu exerce o seu direito fundamental de defesa em face da pretensão autoral. Perfeito, né? É a defesa que ele tem que fazer, princípio de eventualidade, impugnação específica, concentração dos atos de defesa, tudo certo. Assinar a alternativa correta a respeito dessa espécie de resposta do réu. A. O termo inicial do prazo para apresentação da contestação será a data da juntada do pedido de cancelamento da audiência ou da mediação apresentada pelo réu, quando ambas as partes manifestarem desinteresse na composição consensual. Pessoal, essa alternativa está errada por quê? Porque não é da data da juntada, é da data do protocolo. Ah, professor, mas tem diferença? Tem muita diferença, tá? Muitas vezes o fato de você protocolar hoje não significa que esta sua petição será anexada aos autos amanhã ou ainda na data de hoje. Pode ocorrer um delay aí, né? 2, 3, 5, 10, enfim. Vai depender do volume de serviço de cada secretaria. Então não é da data da juntada, é da data do protocolo, tá? Artigo 335 lá do CPC, inciso 1º. Então está errada essa alternativa. B. Se não houve autocomposição na audiência de conciliação ou de mediação, o termo inicial do prazo para apresentar a contestação será da data da juntada aos autos da ata ou do termo da sessão conciliatória. Novamente, não é da data da juntada, e sim da data da audiência. O termo inicial é a data da audiência. Lembrando que se exclui o dia do início, inclui-se o dia do final. Então, se a audiência ocorreu na sexta, o prazo começa na segunda. Segunda e terça é feriado, professor, foi carnaval, e aí? Começa então na quarta-feira, tá? Então, a alternativa também é errada. Texto de lei pegadinha aí, né, da banca Funesp, querendo com certeza aí prejudicar os candidatos. C. Alegando o réu na contestação ser parte legítima, o juiz facultará ao autor em 10 dias a alteração da petição inicial para substituição do réu, sob pena de arcar com as custas e honorários. Pessoal, quando você alega que a parte é ilegítima no processo, você tem o dever de informar o juiz, indicar ao juiz, então, quem é a parte correta. Tudo bem? Você falou, olha, eu não sou a parte legítima. Parte legítima é fulano. Então, você tem que trazer essa informação nos autos. E o juiz ele vai te facultar, ok? Um prazo aí de 15 dias para que você faça essa alteração, né? Para que o autor, então, faça a alteração da sua petição inicial, substituindo o réu, adequando o réu, então, ao caso concreto. Tudo bem? Então, não é 10 dias, é 15 dias, a alternativa também está errada. D. Havendo alegação de competência absoluta ou relativa, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu. A alternativa correta, pessoal, nos termos do artigo 340. Olha só o que o artigo nos fala. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu e não do autor, tá? Você pode protocolar lá no domicílio onde você reside, né? Caso seja réu. Fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico, tá? Então, ocorrendo situação de incompetência absoluta ou relativa, essa contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu e não do autor, tá? A C ali, ó, texto de lei, artigo 338, prazo de 15 dias. E por fim, a E, depois da contestação, não é lícito ao réu deduzir novas alegações. Mentira, né? Ele pode sim. O artigo 342 traz 3 situações em que, mesmo após a contestação, poderá ser arguido novas alegações. Tudo bem? São elas, ó, relativos a direito ou fato superveniente, algo que ocorreu após, né, a apresentação da defesa, algum áudio, algum vídeo que comprova a pessoa, o réu confessando, o autor confessando, né, algo. Tudo bem? B. Competir ao juiz conhecer delas de ofício. Lembrando que o artigo 337 são todas situações em que o juiz pode conhecer de ofício, né? Exceto quais situações? Convenção de arbitragem e competência relativa, né? Todas as demais o juiz pode conhecer de ofício a qualquer tempo. E 3. Por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então entra também a mesma ideia de situações cognoscíveis de ofício a qualquer tempo pelo juiz,
prescrição, decadência, tá? Entre outros. Então, alternativa certa D. Seguindo nossa última questão, para não ficar muito extenso os vídeos, 7, tá? Prova aí de advogado da Câmara de Campina Grande do Sul, Paraná, sobre a contestação nos termos dos artigos 335 seguintes do CPC, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. A. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Está correta, né, pessoal? Princípio da eventualidade, princípio da impugnação específica, né? As demais, vamos lá, vamos entender por que elas estão erradas. Alegando o réu na contestação ser parte legítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará o autor em 10 dias. Não é 10, né? O prazo é de 15 dias. Então o autor vai poder arrumar. Vamos imaginar que ele entra com o processo, o cliente comprou um celular, voltando ao exemplo do celular, comprou o celular lá na Gazin e ele entra com o processo contra a Citilar, tá? Junta a nota fiscal. O advogado da Citilar vem e fala: excelência, nós não temos nada a ver com a história. A nota fiscal aqui, ó, móveis Gazin. Então ele já informou. O juiz, o que ele vai fazer? Ele vai intimar o autor para, no prazo de 15 dias, realizar a devida substituição processual. Só que veja que não vai passar batido, tá? O autor, por esse erro, vai ter que arcar com umas custas, que é o parágrafo único, olha lá. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixadas entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo este irrisório nos termos do artigo 85, parágrafo 8º. Então veja, o advogado da Citilar vai ter direito aos honorários aí de 3% a 5%, tá? Por ele ter atuado no processo indicado a parte correta. Tá? Então a alternativa errada não é 10, é 15 dias. C. Havendo coisa julgada quando se repete a ação que está em curso. Não, né, pessoal? A ação, há litispendência quando se repete a ação que está em curso, né? A coisa julgada não, é quando a ação já transitou em julgado e ela está o quê? Finalizada, né? Então não é esta a resposta da coisa julgada, parágrafo 4º. Ó. A coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada e julgada. Parágrafo 4º do artigo 337, tá bom? Litispendência, parágrafo 3º. Ó. A litispendência quando se repete a ação que está em curso. E por fim, D. Havendo alegação de incompetência relativa absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do autor. Não é do autor, é do réu. Nós já vimos isso na questão anterior. Então, esta alternativa também está incorreta. Meus amigos, muito obrigado aí pela paciência de todos. Espero que esses vídeos ajudem vocês a tirar um pouco do tédio de ficar em casa. Bom estudo a todos e espero que dentro em breve estaremos todos juntos na faculdade, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.